A paz do Senhor, amados irmãos, uma boa noite, a todos. Mais uma vez, Pastor Valdemir, para nós estudarmos da Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer sobre a Palavra do Senhor, irmãos, sobre casamento. É uma coisa que está trazendo em meio aos cristãos muitas desavenças e muitas pessoas não conseguem compreender as coisas de Deus. Para nós começar este ensino, irmãos, eu já quero ler logo em seguida aqui, em Oséias capítulo 3, que é um texto muito combatido com várias pessoas, vários cristãos e outras denominações que são mais faladas e ninguém interpreta. Eu quero ler a palavra do Senhor em Oséias capítulo 3, que diz assim a palavra de Deus. Me disse outra vez, o Senhor vai-te e ama uma mulher amada de seu amigo, embora adúltera, com o amor que o Senhor ama os filhos de Israel, as quais olham as deusas alheias e ama os bolos de uva. Irmãos, primeira coisa, Oséias. A palavra de Deus ela está dizendo que Deus falou para Oséias, e me disse outra vez o Senhor, vai e ama uma mulher de seu amigo, embora adúltera, como que o Senhor ama os filhos de Israel. Tudo bem, nós vamos entender esse primeiro versículo. E nós pegamos o versículo 3, vamos ver o que Deus fala aqui. Depois, se alguém quiser ler todo o texto, mas eu vou ler o texto importante. Eu só vou pular o versículo 2, sabe? Mas o 3 eu vou ler, porque o 3 ele especifica muito bem mais sobre casamento de Oséias. E diz assim, ele disse tu, serás minhas durante muitos dias, não te prostituirás, e nem tomarás para ti outro homem, e mesmo farei eu contigo, porque muitos dias estarão, e os filhos de Israel sem rei, sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem eufode, e sem terafins. Versículo 5. Depois voltarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor seu Deus, e Davi, seu rei, temerão ao Senhor a sua bondade no fim dos dias. Irmão, veja bem, pessoas lêem esses versículos e não compreendem, não entendem a palavra do Senhor. O que é um casamento? Pastor, mas o que nós temos que aproveitar então sobre casamento? Vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia disse que Oséias, se nós voltarmos no primeiro capítulo, nós vemos que Oséias, ele estava uma oposição, eu vou explicar, mas ele estava separado da sua esposa, né? Ele estava separado. A Bíblia disse que naquela época, Gomer, ela era uma mulher prostituta, mulher que se prostituía. E esta mulher era mulher de Oséias, a qual que veio causar a separação de Oséias com Gomer. Se nós pegarmos dos primeiros capítulos, nós vamos entender a palavra de Deus. E o que a Bíblia nos traz aqui? Quando Deus ele disse para Oséias tomar uma mulher amada de seu amigo, quer dizer, Gomer, ela estava, que naquela época, irmãos, uma mulher, quando era desse porte, ela era comprada como escrava, o rei agradava ali daquela mulher e como ela tinha a sua espontânea vontade, ela se vendia. E segundo as escrituras, ela saiu de Oséias para que ela praticasse os atos dela. Tá? A palavra de Deus aqui, se nós entendermos, nós vamos ler com atenção que nós vamos entender. No versículo, no versículo 2, onde eu pulei, diz assim a palavra do Senhor, comprarei-a então para mim, por 15 ciclos de pratas, e um homer em meios de cevada. Quer dizer, Deus mandou que Oséias comprasse ela novamente, certo?
comprava ela novamente para ser esposa. E, no entanto, que ela já era esposa de Oséias. No versículo 3, a palavra de Deus disse: Tu serás minhas durante muitos dias, não se prostituirás, nem tomarás para ti outro homem. O mesmo assim farei eu contigo. Uma coisa que ninguém presta atenção neste versículo é quando aqui Oséias fala, né? Que ele fala aqui, ó, e serás minhas durante muitos dias, e não te prostituirás, e nem tomarás para ti outro homem, eu farei assim contigo. Quer dizer, o que Deus queria ali? Deus ali trouxe uma simbolização sobre Israel, que Israel, uma posição, Israel estava prostituindo com as coisas que não agradavam a Deus. Israel estava numa prostituição de adorar a Deus, fazendo outras coisas que desagradavam a Deus. Deus ele compara Gomer, a mulher de Oséias, né? Assim, uma posição. Gomer estava sendo comparada com Israel, certo? E Oséias, como profeta, simbolizava todo aquele confronto que estava acontecendo. Então, o que estava simbolizando Israel? Oséias estava simbolizando que Gomer tinha que voltar para o seu primeiro marido, que era Oséias. Eles estavam separados. Se nós voltarmos no capítulo 2, nós vamos ver aqui a palavra do Senhor. Dizei a vós, irmãos, a mim e as vossas irmãs, Ruamá, disputai com a vossa mãe, disputai, porque ela não é minha mulher, nem eu sou seu marido. Desvie ela, pois as suas fornicações das suas vistas e os seus adultérios de entre os seus seios, não seja caso que eu despoje e ficando-o nua, pondo-o como o dia em que nasceu, e faça como um deserto, e torne como uma terra seca, e mate de sede. Irmãos, prestaram bem atenção o que fala no versículo 1. No versículo 1 diz aqui, é uma conversa com Oséias e suas cunhadas. A palavra de Deus está dizendo aqui, Oséias disse, ó, dizei a vossas irmãs, a mim e as vossas irmãs, Ruama, né, duas irmãs, ó, disputai com a vossa mãe, disputai porque ela não é minha mulher, e nem eu sou seu marido. Desvie ela, pois as suas fornicações, das suas vistas, dos seus adultérios, de entre os seus seios. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, que essas palavras são dirigidas a um grupo pequenos de verdadeiros crentes que nesse tempo, irmãos, estava refugiado em Israel. Então Deus estava comparando. Quando Oséias aqui diz, nós podemos ver o texto, né, da Bíblia em cima. Ele disse, Gomer é um quadro de Israel, o amor de Deus para com o seu povo infiel. Então ela estava sendo tratada como o povo de Israel que andava em adultério. Mas, porém, ela era casada com Oséias. No anterior, nós podemos ver aqui também, voltando no capítulo 1, versículo de número 2, né? No princípio da palavra do Senhor, como Oséias disse, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de fornicação, filhos de fornicações, para que a terra tenha se dado em fornicar, e apartando-a-se do Senhor. Foi então e tomou Gomer. Está vendo aqui no capítulo 1? O que a palavra de Deus está dizendo? Foi então, no capítulo 1, versículo 3. Foi então e tomou Gomer, filha de Dibraim, a qual concebeu e deu à luz a um filho. Nós vemos aqui, irmãos, no versículo 2, que Deus ele fala para Oséias, o princípio da palavra do Senhor com Oséias, e disse o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de fornicação, de fornicações, porque a terra tem dado de fornicar. Apartando-se do Senhor, foi então Oséias e tomou a Gomer, a filha de Dubraim, a qual recebeu e deu à luz ao seu filho.
Nós vemos aqui, irmãos, que é o começo, começo, a história de Oséias. No capítulo de número 2, nós podemos ver que aqui já houve a separação dos dois, né? Que já houve a separação. Dizei a vós, irmãos, amai as vossas irmãs, ruamás, vós, irmãos, a mim, e a vossas irmãs, ruamás. Né? Então nós vemos aqui que houve a separação. No capítulo de número 3, a palavra do Senhor está dizendo que de repente Deus volta para ele de novo e diz, agora você pega e toma Gomer de volta. Quer dizer, naquela época tinha que ser comprada, como ela era uma mulher, né, que se vendia, então Deus fez que comprasse de novo para sua mulher, e entra nessa história que aonde Deus fala que no capítulo de número 3 e o versículo 3, que ele diz assim, e disse-lhe, tu serás minhas durante muitos dias, e não se prostituirá, e nem tomarás para ti outro homem, e mesmo assim eu farei contigo. Aqui no capítulo de número 3, versículo 3, houve uma reconciliação no casamento de Oséias, para que Deus tratasse como estava passando Israel com Deus. Houve uma reconciliação, aí Deus fez essa comparação. Deus fez que Oséias tomasse Gomer por casamento. Deus fez que ela se tornasse mulher de Oséias. E o que acontece aqui nessa história? O que está acontecendo aqui nessa história é que Deus fez Oséias casar com Gomer, que era mulher que se vendia. E depois Deus ele restitui o casamento dele de novo para que ela não pecasse. No capítulo 3, nós podemos ver que ele fez uma promessa com ela e ela com ele de não se separar mais. Final da história. Casamento aqui é um só. A palavra de Deus ela é bem clara. Podemos ver nos anteriores, dos versículos para frente, os capítulos de Oséias, não houve mais esse tipo de reboliço. E geralmente o primeiro casamento de Oséias foi Gomer, e mesmo por prostituição, Gomer ou Oséias fez uma reconciliação com Gomer e foi seu casamento até o fim. Coisas que ninguém ainda entendeu a palavra do Senhor. Agora, Mateus capítulo 19, a palavra do Senhor ela vem dizendo que Jesus fala a respeito do casamento, né? Qual é muito também confundido por pessoas. A palavra de Deus ela está dizendo assim, eu quero pegar do versículo 9, capítulo 19, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E eu, porém, vos digo que qualquer que largar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, com a largada, também comete adultério. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Ele diz aqui um porém. Eu digo que qualquer que repudiar, quer dizer, qualquer que largar sua mulher, não sendo por causa da prostituição. Até aqui tudo bem, não sendo por causa da prostituição. Aí muitas pessoas pregam dizendo assim, olha, mas só que por causa da prostituição pode casar. Então vamos ver mais para frente. E a palavra do Senhor, ela disse, e quem casar com uma largada, quer dizer, mesmo que não está sendo por prostituição, quem casar com a largada também está em adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. E disseram-lhe seus discípulos assim, se não for a condição do homem, com a sua mulher não convém se casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, a não ser aqueles que é o dirigida, porque há inúquios que nasceram assim dentro do ventre de sua mãe, e há inúquios que são feitos inúquios pelos homens, e não há inúquios que fizeram a si mesmo inúquios por causa do reino do céu. Quem pode receber isso ou que eu receba? Então Jesus está dizendo de toda maneira aqui, casamento é um só e ponto final. Muitas vezes a pessoa pode falar, pastor, mas não deu certo meu casamento e aconteceu assim. Irmãos, nós temos que entender uma coisa aqui. Quando nós nos casamos, quando nós se prostramos
diante de um altar, se apresentando o casamento, a palavra de Deus, ela já disse que nós fazemos uma aliança com Deus. Nós ligamos com Deus aquilo. E principalmente quando o cristão ele vai ser casado, e tem várias perguntas, nós podemos ver que o próprio juiz, né, do cartório, ele pergunta se nós é fiel, se vai ser fiel no casamento, promete ser fiel na doença, em tudo. Prometo. Na igreja a mesma coisa. Prometo ser fiel à sua esposa, prometo em tudo, prometo. Irmãos, Deus selou aquilo, foi uma aliança. Então não pode se separar. É uma aliança, foi a mesma coisa, uma aliança que Deus fez com Jacó. Então Deus selou, pronto, o casamento é um só. Ah, pastor, mas houve fornicação. Nós vamos ver mais para frente. Se a pessoa fala assim, ah, mas foi uma fornicação, pastor, e eu tenho direito de casar de novo. Então vamos ver o que Paulo fala em Coríntios. O que Paulo fala lá em Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. Muitas pessoas ainda distorcem, mesmo a palavra de Deus falando claramente, pessoas distorcem ainda a palavra de Deus. Vamos ver lá. 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo de número 10. Olha o que Paulo disse aqui. Todavia os casados não mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Ele não está especificando, por causa disso, por causa daquilo, você se aparta. Não, ele está falando, não se aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar, ou que tente reconciliar com o marido. Olha o que Paulo está dizendo. Não tente casar novamente, ou tente a reconciliação, ou fique só. Ah, mas é difícil, para ficar só é difícil. E o que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 19, versículo, onde nós lemos lá? O que ele falou lá atrás de Jesus? Né? Há muitos inúquos. Ah, não quer entrar no reino, você acha que você não vai aguentar, vai se pecar para não entrar no reino do céu? Uns nasceram em núcleo de nascença, outros se tornaram núcleo por mão de homens, outros se tornam núcleo por si mesmo. Então faça a mesma coisa. Ser núcleo, quer entrar no reino do céu? Por isso que Paulo, irmãos, ele disse lá, eu queria que viúvas e solteiras fossem igual eu, não casassem. No começo do capítulo 7. Mas por causa do pecado é bom casar, mas desde quando que seja no Senhor. Então ele está orientando, então isso é lei. Aí a pessoa pode falar assim, ah, pastor, mas eu não sabia. Irmãos, a palavra de Deus, ela está em cima da terra. Jesus pregou essa palavra há mais de 2000 anos e até hoje nunca foi retirado. De Mateus até Apocalipse, nunca foi retirada essa palavra que Jesus falou. Ou Jesus podia usar os apóstolos, ou ele mesmo podia entrar em intermédio de um dos livros, dos capítulos, alguns versículos, e dizer assim, olha, não, por causa da prostituição vocês podem se casar. Ou fala assim, apóstolo, vocês vão pregar isso, eles podem dar uma segunda chance. Não, de maneira nenhuma, Deus incluiu isso. Casamento para Deus é um só. Podemos ver que quando eles falam de Moisés, mas Moisés já deu carta de divórcio. O que Jesus falou? Por causa da dureza dos vossos corações. Se vós tem um coração duro, como você vai casar então? Se vós tem um coração duro, como é que você vai fazer um relacionamento com o seu cônjuge? Não tem como. Você é transgressor da palavra de Deus. Então, de maneira nenhuma, isso aqui é liberado por Deus. Mas muitas pessoas confundem a palavra do Senhor. Agora vem Romanos, capítulo 7, vamos ver o direito do casamento. O que a Bíblia fala sobre isso? Romanos, capítulo 7, eu vou pegar do versículo 1 a seguir. Preste bem atenção na palavra do Senhor. Não sabeis, irmãos, porque eu falo com os que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele viver? Porque a mulher que está sujeita ao seu marido, quer dizer, a mulher que está preparada para receber o seu marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas o morto marido estarás livre da lei do marido. Então, o que ele está dizendo aqui? O que se separa um casal? Só a morte que separa. Tudo bem. Mas, pastor, mas não dá certo o meu casamento. Houve prostituição.
Irmãos, quem está em pecado é quem prostituiu. E o que Paulo fala ali em Coríntios 7,10? Fique só, porque quem vai pagar as consequências é quem caiu em ato de adultério. Mas se houver alguma reconciliação dela com Deus, ou tente essa reconciliação com ela. Mesmo foi por prostituição, tente a reconciliação. Se não haver, fique só. É melhor ficar só e entrar no reino do céu do que perder a sua salvação. E podemos ver que, e lá em Apocalipse, a Bíblia já é bem clara. Ela fala que nem os adúlteros não entrarão no reino dos céus. É bem claro. Como Paulo ele já especificou isso e falou sobre aquilo. Então, o casamento, irmãos, é um só. Pessoas confundem o livro de Oséias, pessoas confundem tudo por não examinar a Santa Escritura. Mas o que Deus decreta aqui, irmãos, Deus ele não mudou. De maneira nenhuma ele não mudou a palavra dele. Se ele tivesse mudado, nós via alguns apóstolos, ou o próprio Jesus, falando sobre esta lei. Ele mesmo falando, olha, se não dá certo por causa do casamento aí, separa e casa com outro. Não. Segundo a palavra de Deus, Deus acabou com o povo em terra, porque o povo com água, na época de Noé, porque o povo fazia tantas coisas, inclusive uma coisa, casavam e davam-se casamento. Ah, não está bem com a minha esposa, eu vou largar e vou casar com outra. Ah, mas fulano me traiu, vou casar com outra. Era desta mesma forma. Só não entende quem não tem sabedoria do Espírito Santo de Deus. Mas é o que Deus preparou para nós. Casamento, irmãos, é um só. Lute pelo casamento, desde quando casa, desde quando conhece a pessoa. Lute pelo teu casamento para ser abençoado por Deus. Não se destrói o próprio casamento por causa de falsos ensinamentos e falsos de outras coisas. Mas seja fiel a Deus. A comparação que Deus fez com Gomer e Oséias, podemos ver, Deus mandou que Oséias pegasse uma mulher prostituta. E Deus o restituiu ela depois. Mas por que Deus fez Oséias pegar ela? Para comparar Israel como estava. E depois Deus ia mostrar que Deus ia restaurar Israel. Mesmo assim como Deus restaurou Israel, restaurou o casamento de Gomer e com Oséias novamente. Mas nesse intervalo, Oséias, irmãos, quando teve a primeira separação de Gomer, segundo a palavra de Deus, ele ficou só. Ele não procurou outra mulher. Ele ficou só esperando aquilo que Deus ia fazer. Irmãos, está aí esse ensino. Que Deus o abençoe. Complete mais entendimento nas nossas mentes. Que o Senhor abençoe a cada um. Em nome de Jesus Cristo. Não deixe de se inscrever nesse canal. Dê um like. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada pessoa que ouvir este vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos com Deus. Estou indo com Deus e fique com Ele também. Em nome de Jesus.